Olha só, eu resolvi fazer um vídeo sobre esse tema de novo, tá? Porque na verdade eu já falei sobre esse tema aqui do recado do Gabriele, lá do amigo do Lula, que é o chefe da campanha do Lula, que falou um monte de soçada lá, que vai fazer não sei o que lá, controle de capital, aumento de salário mínimo, um monte de coisa que seria o programa de governo do Lula para esse próximo governo Lula, agora para o governo Lula 4, né? E eu já falei para vocês também que o Lula desautorizou isso daqui, disse que não, que é mentira, não sei o que lá, mas eu vou explicar uns negócios sobre isso, que é meio preocupante isso daqui, mesmo assim, tá? Enfim, mas eu resolvi trazer isso aqui de novo no vídeo, por quê? Para falar só disso, porque lá no vídeo eu falei de um monte de coisa, de erros econômicos do Lula, e falei dessa lambança aqui também do Gabriele, né? Mas aqui não, eu vou falar só da lambança do Gabriele. Bom, o que aconteceu, né? Esse sujeito aqui chama-se Sérgio Gabriele. No primeiro governo Lula, ele foi presidente da Petrobras. Lembra do Petrolão? Pois esse aqui. Esse cara é o cara que implementou o Petrolão, que fez toda a corrupção na Petrobras para o Lula lá, para ajudar o Lula, não sei o que lá, né? E quebrou a Petrobras completamente. A Petrobras estava em bagaços depois do governo Dilma, né? Enfim, e ele é o coordenador do programa do governo do PT, tá? Então, olha só, o cara é o cara que está organizando o programa de governo do Lula para o Lula 4. Né? Então, depois o pessoal falou que não, ele não sabe o que está falando, não, quem tem que falar é o Lula, o Dário... Peraí, se quem tem que falar é o Lula, quem tem que falar é o Dário Duriga, por que o cara é o coordenador do programa de governo do PT, né? Enfim... E ele falou duas coisas que assustaram muito o pessoal. Uma delas é o aumento do salário mínimo. Embora isso aqui seja uma coisa ruim, não é a tragédia. A tragédia é a outra coisa, é o controle de capital. E é isso que eu vou falar aqui nesse vídeo, porque controle de capital é uma coisa muito ruim. E mais do que isso, controle de capital é uma coisa que ninguém fala antes de fazer. Quando você implementa de supetão sem ninguém saber. E aí, você consegue imaginar o problema do cara bater a língua nos dentes e falar que vai ter controle de capital no governo Lula 4? Porque, exatamente, né, quem tem dinheiro no Brasil vai querer tirar o dinheiro antes do controle de capital, né? Vamos entender esse caso aqui. O mero fato dele falar, não, mas o Lula não vai implementar, não, ele é brincadeira, ele estava brincando, ele bebeu, encheu a cara e fala essas coisas mesmo. Não interessa. Só o fato dele falar em controle de capital já é uma tragédia absurda isso daqui. Já revela um amadorismo absurdo e pior, pode gerar consequência muito ruim para o Brasil. Vamos entender esse caso aqui. Eu sou Peter Turguniev, esse é o canal Ancapso. Eu estou gravando esse vídeo no dia 26 de julho de 2026, às 11 horas da noite. Essa notícia foi sugerida por João Louco e Rosinha, Partido da Causa Libertária e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, o que aconteceu, tá? No dia 17 aqui, ó, o dia 17, sexta-feira agora, né, o Sérgio Gabriele, se reuniu com representantes do mercado financeiro para apresentar as propostas econômicas do governo Lula 4. E elas foram alvos de críticas dos agentes. O pessoal do mercado financeiro não gostou dessas propostas, né? Entre essas propostas estão o aumento do salário mínimo e o controle de capital. O aumento de salário mínimo é o menor dos problemas, né? Eu já falei para vocês que salário mínimo é uma coisa ruim, tá? O pessoal tem essa ideia de que salário mínimo é uma coisa boa, que ajuda o trabalhador. Não, o salário mínimo desemprega. A única coisa que o salário mínimo faz é desempregar as pessoas. Porque ninguém paga mais para a pessoa do que ela produz em termos de trabalho. Então, o que acontece? Se o salário mínimo é acima do que você é capaz de produzir com o seu trabalho, você fica desempregado, não tem o que fazer. Ninguém vai te pagar mais do que você faz, você gera de valor, né? E o pior do salário mínimo é que justamente ele é mais cruel com as pessoas jovens e com as pessoas que têm menos educação, que têm menos know-how técnico e coisa e tal, porque são justamente as pessoas cujo trabalho vale menos. E aí, se o seu trabalho fica abaixo do valor do salário mínimo, você é inempregável, você não vai conseguir emprego em lugar nenhum. Para funcionário público, o salário mínimo funciona muito bem, porque o salário público meio que foda-se. Se aumentou o salário mínimo, o salário público do servidor federal lá de salário mínimo sobe também, não tem problema. Mas no mercado isso é trágico, né? E, inclusive, o salário mínimo surgiu como uma forma de preconceito. Vocês sabem dessa história, né? Quando teve o fim da escravidão aqui nos Estados Unidos, né, os negros recém-libertos começaram a procurar emprego, né? E eles aceitavam trabalhar por menos do que os brancos. Então um monte de gente começou a empregar os negros e coisa e tal. Aí os sindicatos dos brancos vieram com, não, tem que ter salário mínimo, não pode empregar por menos do que tanto. Ou seja, o salário mínimo
Não é para melhorar o salário das pessoas, é para proibir o pessoal mais pobre de trabalhar. E a lógica hoje é exatamente a mesma. O salário mínimo prejudica os jovens de conseguirem o primeiro emprego, porque o jovem ele não sabe trabalhar, ele está começando agora, o trabalho dele vale muito pouco, e a ideia é que você começa trabalhando por pouco, né? E à medida que vai passando o tempo, você vai ganhando experiência, vai ganhando networking, vai ganhando know-how. Em algum momento você vai ter um salário que realmente é digno, né? Ah, mas como é que a pessoa vai viver? O salário mínimo é o mínimo necessário para ela viver. Olha, lorota, tá? Salário mínimo já não é o mínimo necessário para a pessoa viver. Já não é isso, né? Mas também a situação de cada pessoa é diferente. Tem jovens que moram com os pais, então o custo dele é mais baixo. Tem gente que mora num lugar mais simples, outro num lugar mais caro. Então, assim, o quanto a pessoa realmente precisa para viver depende da pessoa, né? E ninguém melhor do que ela para dizer. Se você acha que o salário está abaixo do que você precisa, você não aceita o emprego. Pronto, simples assim, né? Agora, salário mínimo só serve para isso, só serve para desempregar as pessoas, né? Então é ruim. Mas a verdade é a seguinte, eu meio que já, aliás, se você quiser os argumentos, se você quiser os argumentos todos meus sobre o salário mínimo, quer dizer, não são meus, né? São os argumentos que eu apresentei aqui, tem um monte de economista que fala isso, né? Tem esse vídeo aqui no canal Ancapsu Classic chamado Salário Mínimo Ajuda o Trabalhador, em que eu explico por que não, o salário mínimo prejudica o trabalhador. O salário mínimo é zero, independente do que o governo diga, porque o salário zero é quando você não está trabalhando, né? E é o salário de todo mundo que ganharia entre zero e o salário mínimo, o valor vira zero porque você não pode ser empregado, né? Enfim, dá uma olhada aqui, tem todos os argumentos aqui. Mas eu não vou entrar nisso porque eu já desisti. Ou seja, o brasileiro gosta de salário mínimo. Então, beleza. Tranquilo. Boa sorte. Agora, o outro ponto é muito mais sério. É o controle de capital, né? O que é controle de capital? São medidas que o governo toma para dificultar ou impedir que você tire o seu dinheiro do país. Olha só, isso parece uma coisa bacana, tá? Parece uma coisa legal, como a maior parte das ideias de jirico da esquerda, se você, dependendo de como você fala a coisa, parece legal. Sabe como é que eles costumam falar assim? Ah, todos os meses as empresas no Brasil, as multinacionais que operam no Brasil, tiram 5 bilhões de reais aqui do Brasil e mandam para as matrizes no exterior e coisa e tal. Olha que absurdo, esse dinheiro tinha que ficar no Brasil, ser investido no Brasil, para criar novas empresas no Brasil, e esse dinheiro todo mês vai para o exterior. Vamos botar um limite nisso, vamos botar uma taxa alta para esses valores, para não tirar o valor do Brasil, para investir aqui no Brasil. Não parece uma coisa legal? Parece uma coisa legal, né? Isso, investe aqui no Brasil, não tira o dinheiro daqui não, e coisa e tal. Só que o pessoal esquece o seguinte, que esse dinheiro que eles estão tirando agora é o resultado do investimento que eles colocaram lá atrás. Eles investiram no Brasil, nessa multinacional que está aqui, e agora eles estão colhendo os frutos desse investimento e tirando lá para fora. Se você proíbe eles de tirar o investimento daqui, o que vai acontecer? Não vai entrar investimento novo. O dinheiro que viria como investimento para o Brasil não vem mais. O Brasil é um país que ainda é muito pobre, ainda precisa crescer muito. A gente tem que torcer, a gente tem que fazer coisas para facilitar o pessoal tirar dinheiro daqui, porque facilitando tirar dinheiro daqui, mais gente vai colocar dinheiro aqui, né? Se você proíbe as pessoas de tirar dinheiro, ou coloca obstáculos, ou coloca impostos, aliás, de certa forma, o controle de capital já começou no Brasil, né? O IOF do Lula já é uma forma de controle de capital que o Lula fez na expectativa exatamente de que não, temos que estimular a economia, vamos botar um IOF para as pessoas não tirarem dinheiro do Brasil. É a coisa de burro, a coisa de idiota, de tapado mental, que só o Haddad e o Lula poderiam ter essa ideia da cabeça deles, né? Porque o que acontece? Se você não pode tirar o dinheiro, você não coloca, porra. Ah, mas aí pelo menos o dinheiro que está aqui resolve. Mas o dinheiro que está aqui não resolve. Nós somos um país pobre, ainda temos que crescer muito. Precisamos de muito mais dinheiro do que o que está aqui. Então, ou seja, não, tem que facilitar a tirada do dinheiro para poder facilitar a entrada também, né? Essa é a merda do controle de capital. Mas tem um outro aspecto do controle de capital que quando ele é implementado, e ele já foi implementado várias vezes. Aliás, sabe quem implementou o controle de capital no Brasil? Os milicos. Eu falo para vocês que os milicos do Brasil é de esquerda. O pessoal vem com esse papo, não, porque a ditadura militar de direita no Brasil, porra nenhuma, direita de cu é rola aquilo ali. Não, os milicos eram de esquerda. Tudo bem, não era extrema esquerda, era centro-esquerda, mas é esquerda, pô. Controle de capital, os milicos implementaram isso no Brasil com essa ideia de jirico mesmo. Não, porque as multinacionais tiram dinheiro todo mês do Brasil, vamos dificultar isso. Sabe quem mais fez isso também? O esquerdista da Argentina lá, o Alberto Fernandes, o amigo do Lula, ele chama de curralito lá.
porque você fica com limite para você tirar o seu dinheiro, trocar o seu dinheiro por dólar e coisa e tal. Aí sabe o que acontece na Argentina? Todo mundo tem dólar em nota de dólar. Porque você não pode ir no banco, o banco tem curralito, tem proibição, coisa e tal, aí o pessoal guarda dólar em moeda lá na Argentina. É uma coisa absurda, né? Mas realmente, por que isso? Porque esse controle de capital piora a situação, não ajuda em nada e piora muito a situação, você tem menos investimento. Deu merda na época dos milico e deu merda com o IOF aqui no Brasil e vai dar merda se for implementado de novo. Mas aí tem um outro detalhe dessa história. Para pensar. Situação hipotética. Vamos supor que o Lula ganhou a eleição. Não vai acontecer. Bate na madeira, não vai acontecer isso não, mas vamos supor, o Lula ganhou a eleição, né? Aí ele anuncia, o Gabrielli chama todo mundo em rede de televisão e fala assim, olha só, vamos implementar o controle de capital a partir do dia 1º de janeiro de 2027. Né, vai ter ninguém, não vão tirar, as multinacionais não vão tirar mais dinheiro do Brasil agora, né, enfim, esse tipo de fala ufanista do Lula, né, soberania, soberania, beleza. Imagina que você é uma pessoa no Brasil que tem dinheiro, um investidor que tem aqui no dinheiro, o que você vai fazer? Você vai tirar o dinheiro antes do dia 1º de janeiro, né, não é isso? Todo mundo vai tirar o dinheiro antes de 1º de janeiro de 2027. Exatamente por isso que essas medidas de controle de capital nunca são anunciadas antes. Você não anuncia que vai fazer controle de capital. Você faz o controle de capital. Porque se você anunciar que vai fazer o controle de capital, você gera um problema enorme para você antes do controle de capital em si, né? É lógico, o controle de capital é uma merda de qualquer forma, mas jamais ele deve ser anunciado. Então, aí você vê o tamanho da lambança que me faz o Sérgio Gabrielli. Agora, sabendo-se que nunca se anuncia controle de capital antes de implementar o controle de capital, repara como é que fica numa luz diferente esse acontecido, né? Por quê? O Gabrielli falou que vai ter. O Lula depois falou que o Gabrielli mentiu. Que não... É estranho, porque o Gabrielli é o coordenador do programa do governo do PT. Ou seja, o cara é o coordenador do programa, é o cara que está preparando o programa. Né? Mas beleza, não sei. De repente não vai ter, de repente ele está enganado. De repente ele bebeu, né? Encheu a cara, fumou um baseado e falou merda. Né? Agora, para pensar. Sabendo que não se anuncia controle de capital, você tem duas opções. Primeira opção, o Gabrielli falou a verdade. Vai ter controle de capital mesmo. Dia 1º de janeiro vai ter controle de capital mesmo. Ele não está mentindo. Né? O Lula falou que não, inclusive, por quê? Porque não era para ele ter falado disso. Isso faz parte do plano, mas não era para ser falado. Então, nesse caso, a lambança que o Gabrielli fez foi falar, ele não deveria ter falado, nessa parte do plano tinha que ter ficado oculta lá e coisa e tal, né? E se isso é verdade, então, meu amigo, quem tem dinheiro aqui no Brasil vai começar a tirar o dinheiro do Brasil. Muita gente deve estar fazendo essa conta. Essa lógica que eu estou falando para vocês aqui. Porque a outra possibilidade é a seguinte, vamos supor que não tinha isso. Não era para ter, não tem controle de capital. Na verdade, o Gabrielli realmente não era para ter falado nada, não tinha nada lá, o Lula não autorizou. Ou seja, o Lula está falando a verdade, o Gabrielli está mentindo, né? Ou seja, nessa outra hipótese, beleza, o Gabrielli é só um idiota completo do PT, normal, a maior parte do pessoal do PT é tudo retardado mental mesmo e coisa e tal, mas não vai ter controle de capital. Agora, repara o tamanho da merda que ele fez, porque ele falar que tem controle de capital, pelo menos algumas pessoas vão fazer essa conta. Peraí, quem é que está falando a verdade, quem é que está falando a mentira aqui? E sabe qual é o resultado disso daqui? Independente de quem está falando a verdade e quem está falando a mentira, vamos supor que eu fosse uma empresa que estava planejando investir 100 milhões de reais no Brasil. Vou botar dinheiro, vou fazer umas lojas lá para vender os negócios. Você fica sabendo... Olha só, pode até ser mentira. Mas o que você pensa? Não, peraí, vou esperar. Eu vou esperar para ver o que vai acontecer. Porque, né, vai que eu boto meu dinheiro e depois não posso tirar. Esse é o grande problema. Você já causou prejuízo, independente do Gabriel. O Gabriel pode ter falado a verdade, alertado a galera, ou ele pode ter falado mentira, ser um idiota bêbado que falou merda. Pode ser qualquer das duas coisas. Não importa, ele já prejudicou o Brasil e muito. Já deixou todo mundo numa situação complicada. Um monte de gente vai parar para pensar e achar que é melhor não trazer dinheiro para cá. Um monte de gente aqui no Brasil já começou a fazer as contas de como é que eu vou tirar meu dinheiro daqui para mandar para outro lugar. Porque, de novo, né, se deixar chegar o controle de capital, depois não tem como tirar. Então você tem que tirar antes, né? Reparou o problema? Ou seja, mesmo que ele tenha falado a mentira, é uma merda do mesmo jeito. Não muda o fato de ser uma merda ele ter falado a mentira.
né? E se ele falou a verdade, então, meu amigo, se prepara, a coisa vai ficar feia. Eu acredito que ele falou a verdade, tá? Eu acredito que vai ter mesmo controle de capital, que o Lula é maluco o suficiente, o Lula sempre quis o comunismo, né? Não foi mais rápido nas administrações anteriores, porque achava que ia ter tempo, agora ele já sabe que não tem tempo, então ele vai correr com tudo com o comunismo dele, né? É isso daí. O senhor Gabrielli fez uma merda muito grande. Se foi uma merda do tipo A, uma merda do tipo B, eu não sei, mas que foi uma merda enorme, foi. Obrigado por assistir nosso vídeo até o final. Tem alguns links para você nos ajudar aí na tela e também na descrição desse vídeo. Contribua com o nosso projeto.